Graça e paz, irmãos. Tava tudo bem até esse vídeo, né? Eu não contava com essa, mas estou muito feliz de poder estar aqui. Triste por um lado, porque, enfim, não quero ficar falando sobre isso, porque hoje é um dia de celebração, mas é triste por não ter o meu tio aqui num dia tão especial, por termos falado tantas vezes sobre esse dia, por termos trocado tantas mensagens, mas ao mesmo tempo eu estou feliz, porque eu sei que há muito dele aqui, né? Há muito do meu tio, não espiritualmente, porque a gente não acredita nisso, né? Ele está muito bem, obrigado. Espero, né, em nome de Jesus, encontrar com ele na eternidade, mas eu sei que há muito dele no nosso coração, em cada abraço, em cada cadeira, em cada, enfim, cada pedaço dessa igreja. Então isso alegra o meu coração, e feliz também por poder ver aquilo que Deus tem feito aqui nessa casa de oração nos últimos 6 anos. Eu costumo dizer que nós não somos tribo, nós somos reino. Tribo é quem compete uma com a outra, né? Qual é a tribo melhor? Qual é a tribo maior? Nós não somos assim, nós somos reino de Deus. Então, quando a sementeira completa 6 anos de vida, nós celebramos. Quando a Adai completa 9 anos de vida, nós celebramos também, porque nós estamos todos partilhando do mesmo reino, servindo ao mesmo rei. Então isso alegra muito o meu coração. Enquanto eu preparava esse sermão, o Senhor derramou no meu coração uma realidade, a realidade de que nós sabemos, o melhor de Deus já veio, e é Jesus, amém? Quantos creem nisso? O melhor de Deus já veio, Jesus, mas o melhor dos nossos anos ainda está por vir. Eu creio que os próximos anos dessa casa de oração serão ainda melhores do que os anos que se passaram. Eu creio que os próximos 6 e os outros 6, Deus ainda tem muito mais para fazer, para salvar nessa cidade, para transformar nessa cidade, em nome de Jesus. Isso passa por cada um de nós, em nome de Jesus. Então eu quero partilhar com você um texto que está lá em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Eu trago o abraço da Cacá, minha esposa. Bruninho teve febre essa noite, lá está muito frio, não igual aqui, mas lá em São Bernardo, lá é São Berlondres, irmãos, é frio bastante também. Então ele não estava com um pouco de febre, então ela preferiu ficar também, mas trago o abraço dela, dos meus pastores, enfim, de toda a nossa casa. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Agora são 7h05, acho que até umas 8h30 eu... Tá bom, pastor? Tranquilo? Êxodo capítulo 14, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Olha a mentalidade, né? Moisés, você está tentando libertar a gente, mas a gente não quer, deixa a gente aqui, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Não tenha medo. Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Até aqui, irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegramos nele. Obrigado. Fale com a gente através dessa palavra, assim como o Senhor tem falado desde o primeiro minuto que pisamos o pé aqui. Te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que a gente leu está no livro do Êxodo, e sendo bem pedagógico, porque é importante que a gente entenda o contexto do que a gente vai conversar hoje. Êxodo no original significa saída, literalmente isso, saída. É a saída ou a narrativa da saída do povo de Israel de 430 anos, alguns dizem 400, outros 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos de sofrimento, 430 anos de dor, de sonhos deixados para trás, de gente que não consegue fazer plano para o futuro, porque o futuro inclui escravidão, porque o futuro inclui problemas, porque eles olham para o passado, tem escravidão, eles olham para o presente, tem escravidão, vai olhar para o futuro e vai ver o que? Escravidão. E aí no capítulo 1, o cenário que esses homens e mulheres estavam enfrentando, ele fica mais claro para a gente. Eu vou ler aqui para você o capítulo 1, versículo 8, olha só. Depois do Egito teve um novo rei, e ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Ou seja, irmãos, nós estamos diante de um cenário muito ruim. É um cenário de dor, é um cenário cruel. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés, um homem escolhido por Deus para trazer libertação para o povo desse tempo de escravidão. Em outras palavras, Deus diz para Moisés: Moisés, chegou a hora de colocar fim em todo esse período de escravidão. Eu sei, Moisés, são 400 anos, eu sei que muito problema já aconteceu, mas a partir daqui a história vai ser diferente, e eu vou usar você para resolver esse problema. Só que Moisés, como se Deus estivesse falando, na minha versão, a nova versão do Diego Internacional, como se Deus estivesse dizendo: Moisés, não vai ser tão fácil assim, porque eu vou endurecer o coração do faraó, eu vou fazer com que o faraó dificulte a saída de vocês, mas no fim, isso vai ser para que o meu nome seja glorificado. E aí é assim que acontece. O Moisés vai, fala com o faraó, o coração do faraó está endurecido, e aí o faraó fala: não vou deixar o povo ir. Aí Deus vai lá e manda. Você que já assistiu a novela lá da Record, você sabe do que eu estou falando. O faraó fala que não vai deixar, Deus manda a primeira praga, vai, o rio Nilo se transforma em sangue. Aí o faraó fala: não, agora eu vou deixar. Mas aí ele se arrepende e fala: não vou deixar mais. Aí vai lá e o chão do Egito fica coberto de rã. Aí o faraó fala que vai deixar, mas não deixa. E aí vem as 10 pragas do Egito. Até que pela última vez Deus envia a maior praga de todas, ou a pior praga de todas, a morte de todos os primogênitos, exceto os primogênitos do povo de Israel. Quando isso acontece, o faraó finalmente liberta o povo e deixa o povo ir. Nós estamos falando de mais ou menos 600 homens, fora mulheres e crianças. Talvez 1 milhão de pessoas saindo do Egito. E aí esse seria o final perfeito, né? E aí viveram felizes para sempre, todo mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque quando o povo coloca o pé fora do Egito, o faraó coloca a mão na consciência e diz: o que eu fiz? Como que eu deixei esse povo embora? O que eu vou fazer agora? Cadê os meus escravos? Como que eu vou sustentar o Egito sem esse monte de gente trabalhando para mim? E é aí que ele vai embora atrás. E aí começa aquela cena hollywoodiana, onde o povo está indo e o faraó está indo atrás com os seus cavalos e os seus cavaleiros, até que a gente chega na cena que a gente leu. O povo chega diante do mar, não tem para onde ir, não tem mais para onde correr, eles estão diante do mar. Eles olham para frente, está o mar, eles olham para trás, está vindo o faraó com os seus exércitos. E aí até o mais otimista dos israelitas tinha que admitir que a coisa não estava muito boa. É por isso que a reação imediata e até natural dos israelitas foi a murmuração, o questionamento.
Aqueles que até alguns segundos atrás estavam celebrando, agora estão questionando. Aqueles que até alguns dias atrás estavam se alegrando, agora estão dizendo: por que Deus está fazendo isso com a gente? Irmãos, você conhece pessoas assim? Será que nós não somos pessoas assim? Gente que só sabe viver com Jesus nos dias bons. Gente que só sabe amar a Deus no dia da vitória. Todo mundo aqui já teve algum amigo que o apelido dele era Só Vitória, né? Já viu? Só Vitória. Ah, cadê o Só Vitória? Ah, o Só Vitória está ali. Não, é só vitória, irmão, só vitória. Mas no dia que a derrota chega, será que a gente tem condições de suportar e de guardar o nosso coração? Eu sei que aqui não tem, mas lá em São Bernardo tem. Gente que só se envolve com o Senhor no dia bom. Só ama a Deus quando Deus faz aquilo que a gente espera. Mas ei, tem dia que Deus faz aquilo que a gente não espera que Ele faça. Tem dia que Deus fecha as portas. Portas que a gente imaginava que Ele ia abrir e Ele fecha. Gente que a gente achava que Ele não ia levar e Ele leva. E aí como sustentar o nosso coração? É por isso, irmãos, que a gente tem que ter a nossa fé firmada no Senhor e colocar o nosso coração constantemente em análise, para que a gente não seja pego de surpresa quando as frustrações surgirem. Porque desculpa dizer, eu sei que é um dia de celebração, é um dia de aniversário, mas as tempestades virão. E se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós seremos parte daqueles que murmuram. Assim está o povo. O povo diante do mar, eles olham para Moisés de maneira sarcástica, e isso é muito triste. E eles dizem: Moisés, foi para isso? Era melhor ter ficado escravo, porque pelo menos escravo a gente estava vivo. Olha o nível de mentalidade. É melhor ser escravo no Egito do que ser livre aqui no deserto. E aí a resposta de Moisés vai na veia, irmãos. E o versículo que a gente leu, para mim é uma das declarações mais bonitas do livro de Êxodo. Talvez o Moisés está dizendo: ei, povo de Israel, mas eu poderia dizer: ei, sementeira, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor, ei, você vem esperando uma palavra do Senhor? O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Em outras palavras, Moisés está dizendo: ei, pode confiar, porque o Deus que começou o trabalho 6 anos atrás é o mesmo que manterá esse trabalho até a volta de Jesus. A função, qual é a nossa função? É permanecer firme e ver o livramento que o Senhor vai nos dar. Agora olha só que interessante, porque desde o começo fica claro que é Deus quem está trabalhando, é Deus quem está tirando o povo do Egito. Agora é interessante que o fato de Deus estar no controle não excluía as dificuldades. É por isso, irmãos, que caminhar com Jesus não nos isenta de passarmos pelos dias difíceis. Caminhar com Jesus não nos isenta do luto. Caminhar com Jesus não nos isenta do carro quebrado. Caminhar com Jesus não nos isenta da pandemia. Ei, chuveiro de crente queima também. E não é um inimigo, não, é que queima mesmo, faz parte. Às vezes é um inimigo, no frio é inimigo, né? Mas acontece. A gente não está protegido só porque nós somos do Senhor. Não, aí Deus não vai tocar. Não, meu filho está lá com febre, faz parte da vida, faz parte da caminhada. E aí o texto vai seguir, o final é realmente maravilhoso, porque o Moisés obedece à voz do Senhor. Deus fala para ele: Moisés, não é hora de clamar, é hora de marchar, vai para frente. O Moisés vai junto com o povo, o mar abre no meio, o povo passa, e na hora do faraó e os seus cavaleiros passarem, o mar fecha, e o povo de Israel entra na terra prometida de maneira definitiva. Eu separei, irmãos, 3 lições que esse texto traz para nós, porque eu creio, como eu disse no começo, os melhores anos da sementeira não se foram. Os melhores anos da sementeira são os que virão ainda. Quantos creem nisso? Digam amém. Então se queremos viver um novo nível, se queremos viver essa nova temporada, os melhores anos da nossa história, para que esses anos sejam ainda melhores do que os que passaram, a primeira lição que esse texto nos ensina é que nós teremos que olhar além dos obstáculos. Fala para a pessoa que está do seu lado: por favor, você vai ter que olhar além dos obstáculos. Eu só vou pedir mais 2 vezes para você fazer isso, tá? Pode ficar tranquilo.
Nós teremos que olhar além dos obstáculos. O versículo 10 diz que no meio da perseguição, quando o faraó se aproximava, os israelitas olharam para trás e avistaram os egípcios. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando no quanto esse olhar para trás simbolizava. Porque não é um olhar para trás simples. Não é que eles viraram e falaram: nossa, olha só os egípcios. Olha que bonito que ficou, né? Agora que eu fui ver. Eles olharam para trás e olha os egípcios. Não, não foi só isso. Eu fico imaginando a quantidade de coisas que eles viram quando olharam para trás. Porque de fato, irmãos, a nossa tendência é que num momento de dificuldade a gente olhe para trás e enxerga circunstâncias físicas. É enxergar que o pior que fosse o passado, ainda seria melhor que o desconforto que eles... Vai ser mais bonito, tem um negócio azul nele. É olhar para trás e enxergar que talvez era melhor ser escravo do que estar no deserto. Mas aqui nesse momento da história, a grande dificuldade daqueles homens e daquelas mulheres é que eles não olharam espiritualmente, eles olharam só fisicamente. Porque com um olhar meramente físico, eles olham e veem mesmo: faraó, cavaleiro, cavalo, espada, gritaria, morte. É isso que eles iam ver. Assim como eu olho para trás e eu vejo um monte de dificuldade que eu passei, e você olha para trás e você vê um monte de dificuldade que você passou. A gente vê pandemia, a gente vê carro quebrado, a gente vê problema familiar, a gente vê desemprego, e a gente vai olhando, e se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver um monte de problema. Só que se por um instante aquele povo olhasse com olhos espirituais, eles veriam coisas espirituais. Eles veriam que esse Deus que os chamou e os guiou até aqui era realmente poderoso. Eles veriam que aquele Deus que transformou um rio inteiro em sangue, aquele Deus que tinha tornado a vida de Faraó muito difícil, era poderoso para continuar aquilo que ele começou a fazer. E se ele era poderoso para fazer em alguns dias aquilo que ninguém fez em 430 anos, valeria a pena confiar nele mais uma vez. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que você deve e pode olhar para a sua história com olhos espirituais, e você vai ver que Deus te trouxe até aqui e que não te faltou nada. Agora o problema é que o foco dos israelitas estava no exército e não no Senhor que controla todos os exércitos. É isso que o foco no lugar errado faz. O foco no lugar errado faz com que a gente tire os olhos do Senhor e coloque os olhos nos problemas. Sabe o que eu percebo, irmãos? Muitas vezes o nosso grande problema não são os nossos problemas. Parece que a gente faz uma tempestade em copo d'água, porque se a gente olhasse de perto, a gente ia perceber o cuidado do Senhor. Tá tudo bem. Até o fim vai dar certo, pastor. Tá tudo certo. Se quiser desligar, mais grita aqui, não tem problema não. Tem gente olhando para trás e vendo só problema, só defeito, só crise, só enfermidade. Mas também, ei, você acredita que até hoje tem gente olhando para trás e falando mal da pandemia? Nossa, porque antes da pandemia a minha vida era outra. Ei, já passou, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Enquanto tem gente olhando para a pandemia e dizendo: nossa, porque antes da pandemia era mais legal. Antes da pandemia, tem gente olhando e falando assim: puxa vida, como a gente cresceu depois da pandemia. Como a pandemia foi bênção, porque mesmo no meio do caos, a gente está aqui. O foco no lugar errado trouxe desespero, trouxe murmuração, trouxe desrespeito, trouxe ingratidão. Mas olha só que coisa linda: enquanto o povo olhava para o exército, o Moisés estava olhando para o céu. Enquanto o povo estava olhando para o mar, o Moisés já estava vendo um milagre que ia acontecer através do mar. Esse é o chamado, irmãos, do Senhor para nós. Assim como Moisés teve que tomar a decisão de ver além do mar vermelho, nós também somos chamados a ver além dos obstáculos e olhar em direção às promessas que o Senhor tem para nós. Ei, você quer viver um novo nível no Senhor? Então aprenda a olhar além da crise. Aprenda a olhar além da tempestade. Aprenda a olhar o copo sempre meio cheio. Porque, deixa eu te dizer com muito carinho, existem portas que Deus fecha e que parecem que são punição de Deus, mas na verdade são livramento.
Puxa, como eu queria aquele emprego e Deus não me deu, como Ele é mau. Não, na verdade Deus não te deu porque Ele é bom, Ele está te protegendo. Há mares na nossa frente que parecem castigo, mas na verdade é o Senhor preparando o nosso coração para uma nova temporada. Sabe, irmãos, ou Israel deixa o Egito para trás, ou eles jamais seriam capazes de experimentar a terra prometida. E essa é a minha primeira oração pela gente hoje, que a gente seja capaz de olhar além dos obstáculos. Onde está todo mundo enxergando o fim, a gente está vendo a mão de Deus trabalhar mais uma vez. Está tudo certo. Hoje eu falei com uma irmã lá da nossa igreja, ela está passando por um câncer, e ela me procurou e falou: pastor, estou chegando na minha segunda sessão de quimioterapia. Eu falei: irmã, a gente vai orar sessão por sessão. Se você vier para a igreja aqui, a gente vai orar toda vez. E a gente orou e tal. E aí eu chamei uma outra irmã que está curada do câncer. E aí eu falei assim: é a irmã Mari que está agora, e a Tabata que já foi curada. E aí eu falei: Tabata, aqui, essa é a sua missão. Até o fim da última sessão é você e ela. Por quê? Porque aquilo que você viveu é exatamente o lugar que Deus quer que você use agora para abençoar a vida de outras pessoas. Ei, sabe você que suportou o desemprego? Agora é sua hora de abençoar aquele que está desempregado. Você que passou crise no casamento, agora é sua vez de abençoar aqueles que estão passando crise agora. Você que foi ferido em outra comunidade e agora está sendo abençoado aqui, é sua vez de cuidar daqueles que estão sendo feridos e vão chegar. Então, se nós queremos subir de nível, a gente vai ter que olhar além dos obstáculos, enxergar os problemas como presentes do Senhor para a nossa maturidade, em nome de Jesus. A segunda lição que esse texto me ensina é que se nós queremos subir de nível, a gente vai ter que ouvir o que outros não conseguem ouvir. Primeira coisa é olhar além dos obstáculos. Pastor, mas isso aqui é meio maluco. Você é crente? Isso é coisa de doido mesmo. Vai ter que ouvir o que os outros não conseguem ouvir. É interessante que o texto diz que quando o povo está diante do mar, a reação imediata é a murmuração. Eles começam a olhar para o Egito, fazem aquela associação lógica: se eu estivesse lá não estava morto, mas era escravo. E aí é justamente nesse caminho de murmuração, de ingratidão por tudo que Deus já tinha feito até ali, quando o povo de Israel está reclamando, está murmurando, querendo voltar para o Egito, o Moisés foi capaz de ouvir o Senhor e seguir em frente. A pergunta que fica, irmãos, para nós é: quais são as vozes que a gente está ouvindo? A voz de quem a gente está ouvindo? Qual é a voz que está controlando o nosso coração? Será que os nossos ouvidos estão atentos àquilo que Deus está dizendo sobre o nosso futuro? Será que a gente consegue olhar para o nosso passado e perceber que Deus cuidou da gente até aqui? E se Ele não deixou faltar até aqui, por que Ele deixaria faltar a partir daqui? Se não faltou cuidado do Senhor, por que faltaria a partir daqui? O grande problema é que a gente vai deixando que vozes erradas ocupem lugar no nosso coração. Tem tanta gente falando ao mesmo tempo, é gente reclamando de um lado, é a notícia no jornal do outro, é o cenário econômico, é o cenário político, são as nossas emoções, é a nossa vida financeira, são os nossos familiares, e no final a gente vai perdendo de vista até o ponto que a gente deixa a murmuração tomar conta. Irmãos, eu sei que eu não estou tão longe de São Paulo assim, né? Está 2h30. Aqui passa o Datena ainda também não? Não passa, né? Lá também ele está quase no fim da carreira também. Vocês conhecem o Datena, não? Ninguém conhece o Datena? O Datena é um cara que ele prega, na verdade. Ele só fala coisa ruim. Tipo assim, se aparecer uma notícia lá, olha, um bebê foi salvo porque estava engasgado. Ele falou: não, essa aqui não é boa não. 7 caminhões capotam e 137 pessoas morreram asfixiadas. Ele falou: opa, essa notícia aqui é que eu quero levar para a população brasileira. Aí a gente vai assistindo e fala: nossa, meu Deus, o mundo está acabando mesmo, olha só tristeza. Sabe o que acontece? O nosso coração é tomado por isso, até que a murmuração só toma conta do nosso coração. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Significa que você pode ter bons costumes, se você andar com as pessoas erradas, vai se corromper. Você fica andando com murmurador, daqui a pouco você é o murmurador. Fica andando com mentiroso, daqui a pouco você está mentindo. Anda com fofoqueiro, lá tem muito fofoqueiro, aqui não tem, mas lá tem um monte de fofoqueiro. Vai andar com fofoqueiro,
vai virar um fofoqueiro. O povo de Israel está tão acostumado a reclamar que acabou se esquecendo de que Deus não tinha parado de falar, mas ninguém queria mais ouvir. Talvez essa é uma pergunta interessante. Ah, pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Será que Deus parou de falar ou é a gente que não está parando para ouvir? Sabe, isso pode acontecer com a gente também, a ponto da gente esquecer que as verdades do Senhor continuam imutáveis. É maravilhoso o discernimento que Moisés teve de ouvir aquilo que ninguém era capaz de ouvir. Porque diante da incerteza, da incredulidade, do sinal claro de que a morte estava chegando para todo mundo, o Moisés ouviu do Senhor e entregou para o povo: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Mais uma vez eu pergunto, irmãos, quais são as vozes que têm ocupado o nosso coração? Tem gente de Deus nos seus relacionamentos. Tem gente de Deus que quando você está passando por uma crise, ao invés de falar: ah, eu tô passando por uma crise no casamento. Ah, irmão, você para. Esquece esse negócio. Depois aparece outro. Isso é gente de Deus? Ou será que você tem gente que diz assim: eu creio que Deus pode restaurar seu casamento mais uma vez? Eu creio que Deus pode. Ah, eu estou passando a pior fase financeira. Eu creio que Deus pode transformar a sua história financeira em nome de Jesus. Porque acredite, não dá para a gente subir de nível. Não dá para fazer dos próximos anos melhores do que os anteriores se a gente insistir em deixar as vozes erradas ocupando espaço no nosso coração. Eu creio de coração que a gente tem que se aproximar de gente que ouve a voz de Deus e replica a voz de Deus ao nosso coração. E eu oro para que em nome de Jesus Deus faça de nós gente assim também. Gente que ouve a voz de Deus e replica a voz de Deus no coração das pessoas. Em corações onde não há mais esperança, nós seremos uma voz de esperança. Em corações onde o luto está apertando, onde a vida financeira está destruída, onde o casamento está acabando, nós seremos homens de Deus, mulheres de Deus que vão dizer: ei, eu creio que Deus tem uma nova temporada para a sua história em nome de Jesus. É o que o Moisés fez. Não tenham medo. Por quê? Porque o Senhor é com a gente. Há um salmo que diz, e a gente conhece ele de cor e salteado: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o vale é menos vale. Não, o vale é da sombra e da morte mesmo. Coisa é feia, é perigoso. Chance de sair com vida é quase nula. Mas o salmista diz: ainda que eu ande lá, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. É a presença do Senhor no meio do caos que mantém a nossa esperança em dia. Se nós queremos avançar, precisamos ouvir aquilo que outras pessoas talvez não vão conseguir ouvir. Durante 6 anos, foi assim que eu conheci o pastor Cauê. Nessa época, eu era pastor de uma igreja em Santos, lá em Santos. E ali, quando a gente chegou, 7 anos atrás agora, né? 7 anos atrás, uma das primeiras frases que eu ouvi de pessoas que começaram a frequentar nossa igreja, falou assim: pastor, sabe qual é o problema de Santos? É que nenhuma igreja dá certo aqui. Eu falei: obrigado, que bênção essa palavra. Glória a Deus, muito bom. Palavra de bênção, me animou o coração. Não, pastor, é sério, porque a igreja aqui não dá certo, que essa cidade. Mas sabe o que a gente teve que fazer? Ignorar a voz dessa pessoa, que talvez não estava com maldade, sei lá que raio que aconteceu na cabeça dela, para falar um negócio desse. Mas talvez não está na maldade, e a gente tem que silenciar essa voz e ouvir a voz de Deus que diz assim: eu estou com vocês, está tudo certo. Tem gente, então vai dar certo. Tem lugar para a gente plantar semente no coração? Tem. Ah, mas é interior. Ah, mas é litoral. Ah, mas é no Japão. Ah, mas tem ser humano? Tem. Então a palavra do Senhor vai encontrar um espaço no coração. Não tem o que fazer. É natural. É natural. Se a gente tivesse ouvido a voz dessa pessoa, a igreja não estava completando 7 anos 2 domingos atrás. 7 anos de história. Então, se a gente quer avançar de nível, a gente vai precisar ouvir aquilo que outras pessoas são incapazes de ouvir. Em primeiro lugar, a gente vai ter que enfrentar os obstáculos. Em segundo lugar, a gente vai ter que ouvir aquilo que outros não conseguem ouvir. E a terceira verdade que eu encontro na vida de Moisés é que a gente vai ter que ir onde outros consideram impossível. Teremos que ir onde outros consideram impossível. Sabe, irmãos, em tempos de crise, uma verdade tem que inundar o nosso coração. E essa é uma palavra para o seu coração. Você vem pedindo palavra para Deus, essa é a palavra. O Deus que nos chama
é o Deus que sustenta. Simples. Se Deus chamou, Ele vai sustentar. Acabou. Achei maravilhoso. No vídeo, quando o pastor Cauê falou, na pandemia, Senhor, não dá mais, a gente vai fechar. Fechar o quê? Não, a gente vai fechar essa obra, mas a obra é de quem? Se é sua, pode fechar. Mas é sua, não, Senhor, não é minha. Então, acabou, está resolvido. Por quê? Porque o Deus que chama é o Deus que sustenta. A gente tem que lembrar que o Deus que está convidando hoje a gente a viver um nível mais profundo de intimidade, de ousadia, é o mais interessado em nos levar para esse lugar. Ei, irmãos, desculpa, mas Deus não está muito preocupado com as probabilidades humanas. Deus não está muito ligado à lógica humana, não. Ei, quando a gente olha para Davi, qual era a probabilidade de Davi ganhar? Nenhuma, zero, menos 30, mas ganhou. Por quê? Porque Deus não se importa. Deus não olha e fala assim, deixa eu ver, e realmente não é difícil, ali é difícil, não vai dar. Não, Deus não está nem aí para isso. Deus simplesmente fala, o meu poder vai ser usado agora e acabou. Como que Gideão poderia ganhar contra um exército inteiro com poucos homens? Provavelmente, humanamente seria impossível, mas para Deus não há nada impossível. Deus nos trouxe aqui, irmãos, para nos lembrar que nós também podemos caminhar e avançar em áreas de impossibilidade em nome de Jesus. Israel está saindo do Egito, e antes de chegar na terra prometida, tem diante deles o mar. Eles estão prestes a viver o melhor momento da vida deles, a melhor fase, e ainda assim eles tinham que enfrentar mais um obstáculo gigante. E a ordem de Deus foi clara: não é hora de orar, agora é hora de marchar. Eles estão clamando, mas Deus está dizendo, mas não é hora de clamar, agora é hora de entrar em ação. Irmãos, eu não quero aqui reduzir a importância da oração, pelo amor de Deus. A oração é vital, a oração é mais do que vital. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Tem que orar, acabou, ponto final. Eu não estou aqui para reduzir a importância da oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há momentos da nossa vida em que a ação é tão importante quanto a oração. Tem gente orando por uma porta de emprego, mas Deus está falando, ei, para de orar, vai caçar o emprego, vai fazer network, vai entregar currículo, vai conversar com as pessoas, liga para o pastor, estou procurando emprego, você pode me ajudar? Significa que não é importante orar? Não, é importante sim, mas agir também. Tem gente orando por um novo nível, numa nova área, mas está sentado esperando cair do céu. Sabe o que eu ouço às vezes das pessoas? Pastor, eu queria orar, eu queria ler mais a Bíblia, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Porque o Satanás trava a sua cara e você não consegue tocar na Bíblia, e você fica preso, enjaulado, e por isso você não consegue. Não é por isso não, pastor, só não consigo. Não tem só não consigo. Não, então eu vou orar para ler a Bíblia. Não tem que orar não, é só ler. É só ler. Vou ensinar para você como que você lê mais a Bíblia. Você chega na sua casa, abre a Bíblia e lê um pouquinho todo dia, você vai ler mais a Bíblia. Não, pastor, mas eu queria orar um pouco mais. Eu não consigo. Vou te ensinar a orar. Você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Todos os dias um pouquinho. Pronto. Porque às vezes a gente fica esperando. Hoje eu preguei isso lá na nossa igreja em São Bernardo. Às vezes a gente fica esperando sempre uma revelação especial. Ai, Senhor, fala comigo para eu orar mais. Não vai falar. Profetizo que não vai falar, em nome de Jesus. Travou. Vai só orar. Só vai nos lugares onde a gente já sabe que é para a gente ir. Porque tem coisa que Deus já falou, tem caminho que Deus já mostrou. Alguém precisa ouvir da voz de Deus para devolver o troco errado. Foi isso que eu falei hoje de manhã. Recebi o troco errado, olha a bênção que o Senhor me deu. Não, isso é pecado. Não, então se Deus falar, eu devolvo. Deus não vai falar, é só você ir fazer o que você sabe que tem que fazer. O que Deus estava dizendo para o povo é: vocês estão orando, mas não é mais para orar, agora é hora de marchar. Coloca o pé e eu vou abrir o mar. Sabe, o ambiente de fé é assim, irmãos. A gente olha pro chão, aí a gente fala assim: eu quero subir para uma nova escada. Melhor eu voltar para lá? Mas imagina o que eu estou fazendo aqui, cara. Aí, o chão. Com esse aqui pode ir? Obrigado, meu irmão. Aí, a gente está lá. A gente fala assim: Senhor, eu quero um novo nível com o Senhor. Coloca a escada que eu coloco o pé. Aí Deus vai falar assim: primeiro você coloca o pé, que depois tu coloca a escada. A gente fala: não, Senhor, mas eu quero um novo nível, mas coloca a escada para eu ver pelo menos o primeiro degrau. Aí Deus fala assim: eu não vou colocar o primeiro degrau enquanto você não colocar o pé. Aí a gente vai ficar nessa, quem vai ganhar? Deus, obviamente. Então coloca o pé logo. O que Deus está dizendo é:
Para de orar, ó Israel, e agora faz a sua parte, que eu já fiz a minha. Eu já mandei praga, eu já falei com o coração do faraó, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora é a sua hora de trabalhar. Talvez Deus está falando aqui com pessoas que estão esperando uma resposta de Deus, e Deus está dando a resposta: só vai e faz. Só vai lá e faz aquilo que você já sabe que tem que fazer. Ai, pastor, mas eu estou com tanto medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Ué, coragem não é ausência de medo. Coragem é força apesar do medo. Você acha que é fácil tudo que todo mundo faz? Você acha que é fácil pregar? Ah, é fácil para o pastor já está acostumado. Então vai, começa. Vai falar para um monte de gente. Nada é fácil, mas se a gente está com o Senhor, maior é aquele que está com a gente do que aquele que está no mundo. Quem sabe você estava pensando, cuide do seu coração com aquilo que eu vou dizer agora. Talvez você estava pensando em dizer: Senhor, poxa, como eu queria abrir meu próprio negócio. Mas você está com medo, você está com medo, você está com medo. Talvez Deus está dizendo: aí, coloca o pé. Coloca o pé. Coloca o pé. O Senhor que cuidou de você até aqui, você acha que vai deixar de cuidar a partir daqui? Eu desafio você a encontrar um dia da sua vida em que Deus te desamparou. Um dia só. Um dia. Ah, pastor, mas eu já chorei muito. Eu também. Mas teve algum dia que Deus desamparou você, decepcionou você. Talvez Deus fez coisas que a gente não gostaria que Ele fizesse, que a gente pensava que Ele poderia ter feito de outro jeito, mas que Ele desamparou, que Ele decepcionou. Não há um único dia da nossa história em que fomos desamparados pelo Senhor. Seria o próximo capítulo da nossa história esse dia. É por isso que, em nome de Jesus, olhando para a história do povo de Israel, nós teremos que ir onde outras pessoas consideram impossível. Sabe, irmãos, de Moisés a Davi, a Pedro, a qualquer homem da história, a qualquer mulher da história bíblica, ninguém nunca conseguiu viver uma história grande com o Senhor de um lugar de conforto. Ninguém. Todos precisaram entrar num ambiente desconfortável. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Quando a gente se sente inseguro, a nossa segurança encontra alicerce no Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o fraco pode dizer que ele é forte. Não porque é positivismo. Ah, vamos ficar falando: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Deus, não, eu sou um leão, eu sou um leão. Não, esquece esse negócio. Para de olhar para o espelho, que vai ficar esquisito você ficar falando todo dia de manhã um negócio desse. Vai ser estranho. Mas o que a Bíblia está dizendo é: ei, você pode dizer, porque não é sobre a sua força, é sobre a minha força, diz o Senhor. Pastor, como que a gente pode saber que os próximos anos serão melhores que os que passaram? Porque estamos firmados em Jesus, é isso que Ele faz. É a convicção de que Deus continua trabalhando. Deus está trabalhando, irmãos. Quer a gente veja, quer a gente não veja, quer a gente entenda, quer a gente não entenda. Ele está usando as coisas da vida para amadurecer o nosso coração. Desculpa citar, desculpa não, na verdade, citar o meu tio de novo. Quantas vezes a gente falou sobre esse dia, sobre o aniversário? Você acha que na minha cabeça ficou claro? Eu falo: nossa, que coisa, né? A gente combinou tudo e agora ele não está aqui, está com Jesus. Pô, mas não dava para ter segurado um pouco mais? Não dava? Você acha que eu não perguntei? Você acha que eu não... Senhor, por quê? Para que fazer um negócio desse? Ou não? Talvez passa pela minha cabeça, pela sua não passa, mas pela minha passou. Mas até essas coisas Deus está usando. Como? Não sei. Mas não preciso saber. Quem precisa saber? O que a gente sabe é que Deus continua no controle de todas as coisas. Ponto final. Ele está usando a dureza do coração do faraó. Ele está usando o luto, está usando o problema, está usando tudo para que lá na frente a gente chegue e diga assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Minha oração hoje é simples. Fique firme. Fique firme. Veja o que Deus vai fazer. Não tenha medo. Veja o que Deus vai fazer. Pastor, mas o vento está forte. Fica firme. Fica firme. Pastor, mas as coisas não estão saindo como eu planejei. Não tenha medo. Está tudo certo. Pastor, mas é minha família, meu casamento, meu negócio, meu emprego. Ei, fica firme nas promessas de Jesus. Ele não perdeu nenhuma
uma batalha até hoje, e aí a gente vai experimentar aquilo que o povo de Israel experimentou. Quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam. Quanto mais oprimidos, mais íntimos do Senhor nós seremos. Quanto mais problemas, mais próximos do Senhor a gente vai estar. Mais crescimento, mais maturidade. Chegaremos a um novo nível para a glória do nome do Senhor. Quero fechar esse sermão com algo que eu aprendi alguns dias atrás. Na verdade já tem um tempo. Isaías capítulo 40 diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão alto como águias, voarão e não se cansarão, correrão. Eu fiquei pensando, por que Deus usou a águia? Se tem tanto bicho que voa, por que a águia? Podia ser o pardal. Os que esperam no Senhor voarão como os pardais. Pô, Deus usou em outros momentos o pardal, porque dessa vez deixou de fora. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão alto como andorinhas. Não, as águias. Aí eu fui pesquisar para tentar entender por que Deus usou. A águia, ela tem uma aerodinâmica de voo diferente de quase tudo que tem no reino animal. Podem vir, por favor, por favor. A aerodinâmica de voo da águia é diferente de quase todas as outras aves. Você olha a andorinha fica batendo asa, batendo asa, batendo asa, batendo asa, ela sobe e está batendo asa, ela desce e está batendo asa, ela só para quando para. O pardal também, o canarinho, qualquer outro passarinho. A águia não. A águia, ela só bate asa até voar, até subir. Quando ela subiu, ela plana. Já viu? Já viu lá no Animal Planet? Ela para, e aí ela vai sendo guiada pelo vento. Sabe, irmãos, eu creio que infelizmente muitos de nós estamos muito cansados, porque a gente está batendo asa igual a andorinha. A gente fica batendo asa, batendo asa, batendo asa o tempo inteiro, e vai tentando com a nossa força, do nosso jeito, e a gente vai, não, agora vai, por quê? Porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu fiz curso, porque eu não sei o quê. Na verdade o que Deus está dizendo é, os que esperam no Senhor voam como águias. Ei, você sobe, e quando você chega lá, em lugares altos com o Senhor, você permite que o Espírito Santo de Deus, o vento do Espírito direcione a sua história, e aí a gente cansa menos. É por isso que a águia cansa menos. Por quê? Porque ela permite que o Senhor direcione. Essa é a minha oração por nós nessa noite, irmãos. Você está cansado, talvez é porque você está batendo asa demais. Você está cansado porque talvez você está aí no seu jeito, na sua força. Não, agora na força do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre essa casa de oração. Os próximos anos continuarão sendo anos guardados pelo Senhor, na força do Senhor. A sementeira não vai crescer na força do pastor Cauê ou de qualquer outro pastor dessa casa. A sementeira vai crescer na força do braço do Senhor. Virão para cá quem o Senhor quiser que venha. Vai crescer do jeito que o Senhor quiser que cresça, porque é assim que o Senhor faz, em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a sua vida também. Praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Fala, ai pastor, mas meu pai e minha mãe falaram que eu não servia para nada. Problema deles, falaram bobagem, porque você é filha do Senhor. Você é filho do Senhor. A palavra que vale sobre a sua vida é aquilo que Deus diz sobre você. A última palavra vem do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai chegar onde o Senhor quiser que você chegue. Eu quero orar pela sua vida, por favor. Se você pode, fique de pé. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite preciosa. Obrigado pelos lembretes que o Senhor está trazendo para o nosso coração. Senhor, não seremos parte dos murmuradores. Não seremos parte daqueles que questionam aquilo que o Senhor faz, não. Seremos parte daqueles que confiam que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém, Jesus. Aquele que disse haja e ouve é o mesmo que diz haja e há na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Por isso a nossa vida não está, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós não, nós confiamos no nome poderoso do Senhor. Aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, aquele que estava lá quando nós éramos uma substância sem forma e vazia, aquele que é o alfa e aquele que também é o ômega, aquele que dá início e aquele que também dá fim, aquele que abre a porta, mas aquele que também fecha a porta. Senhor, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor pelas portas que o Senhor abriu, mas bendito seja o nome
nome do Senhor, pelas portas que o Senhor fechou. Veremos o Senhor na tempestade, veremos o Senhor na porta aberta, na porta fechada, na enfermidade. Veremos o Senhor nos dias bons, nos dias maus, na montanha, no vale. Senhor, veremos o Senhor no dia do sorriso, mas também veremos o Senhor no dia das lágrimas, porque não nos falta a presença do Senhor.